Olá pessoal, dando continuidade ao assunto de ontem, a ligação, né, que entre a nova vacina para Lyme e o aumento do número de carrapatos sendo encontrados. Então esse assunto agora provavelmente vai entrar nos trends, vai virar moda e as teorias da conspiração vão realmente ganhar as redes sociais. Então a gente já tem aqui um brasileiro falando, né, ele publicou um vídeo e colocou da seguinte forma: a Pfizer está lançando uma nova vacina Lyme no próximo ano. De repente, caixas de carrapatos são 1856 sendo encontrados em todas as fazendas e eles estão prevendo que nesta primavera, 1388, e o verão será a pior temporada de carrapatos de 20.5 mil de todos os tempos. Eu não sei se ele está falando em algum código para as outras pessoas entenderem, algumas pessoas agraciadas com alguma coisa que eu não sou, então eu não consigo entender se isso é um código, mas ele está aqui fazendo as teorias do chapéu de alumínio. Se vocês assistirem os Sinais, vocês lembram do povo usando o chapéu de alumínio para os alienígenas não lerem as nossas mentes. Então, é mais ou menos dessa forma que eu vejo esse tipo de desinformação. Mas, vamos entender, né? Quando ele coloca isso, ainda tem gente que vai e fala a seguinte forma: vi um vídeo que alguns agricultores dos Estados Unidos encontraram caixas com carrapatos enterradas no terreno e a Pfizer vai lançar a vacina contra a doença de Lyme, que é transmitida pelo carrapato. Eles jogam a doença e vendem a cura. Então já é uma bobagem sem tamanho. A doença de Lyme a gente descobriu ela nos Estados Unidos no final entre o final dos anos 70, os anos 80, então quando começaram os primeiros casos, e só depois o carrapato foi encontrado como sendo contaminado com a borrelia. Mas se a gente olhar para o passado, a gente tem múmias que já foram encontradas com a borrelia. Então existem múmias onde existe descrição de que elas possuíam a borrelia como um organismo infectante. Então, por mais que a gente tenha encontrado essa doença, tenha descoberto essa doença novamente aí no final do século XX, a gente já tem resquícios da bactéria há muito mais tempo convivendo com a humanidade. Então não tem nada disso de vender a doença para vender a cura, isso é sem tamanho de besteira. Hoje ouvi falar que em alguns lugares pessoas acharam caixas com carrapatos dentro. Vi algo sobre isso em um post de uma pessoa que falava sobre esportes ao ar livre, falava para tomar cuidado ao andar no mato. E a resposta do dono desse post principal aqui fala: sim, meus amigos nos Estados Unidos relataram isso para mim. Então agora estão falando dessa parte das caixas de carrapato, mas ele não tirou essa informação de vozes da cabeça. Esse boato ele já apareceu outras vezes, agora no final de março, começo de abril. Então alguns sites, né, alguns posts colocaram isso daqui, ó. Por exemplo, esse post aqui dizendo que eles acharam caixas com carrapatos. É um cara andando a cavalo, a gente vê um campo, provavelmente lá nos Estados Unidos, e esse daqui é um dos posts que ficaram famosos por essa questão aí de achar caixas com carrapatos. Então, ele não acha nenhuma caixa no vídeo dele. Aqui é um vídeo de outra pessoa mostrando a mesma coisa, falando a mesma coisa, mostrando um campo, vários cavalos, e também não acha nenhum tipo de caixa de carrapato. Embora eles falam isso, não tem nenhuma prova. Já existem sites que começaram a fazer investigações, que entraram em contato com, inclusive, os condados de alguns estados, e não tem nenhum tipo de relato oficial dessas caixas cheias de carrapato. Talvez eles estejam falando disso daqui. Foi lançado nos Estados Unidos há algum tempo um controle de carrapato, uma tentativa de controle de carrapato que chama Tick Box. Então talvez essa informação tenha vindo daqui. É uma caixa de alumínio, e essa caixa ela foi criada com a ajuda do Centro de Controles de Doença dos Estados Unidos, e a função é tentar controlar o número de carrapatos nos campos. Então o que a gente sabe? Que os roedores eles carregam muito carrapato de um lado para o outro. Então os pequenos roedores, os ratos, principalmente os ratos do campo, eles levam o carrapato de um ponto para o outro. Então como é que funciona essa caixa?
a gente tem aqui uma isca e o rato pode entrar aqui por essas portas. E a partir do momento que ele encontra ele vai entrar, ele vai passar por esse corredor e vai tentar pegar a isca. Só que aqui, olha, tem essas estruturas, elas estão cheias de líquido repelente de carrapato. Então o roedor entra em contato com este líquido e a partir daí ele começa a não mais ter a aderência do carrapato. É mais ou menos parecido com o material que a gente dá hoje para os cachorros e para os gatos, aqueles comprimidos, para soltar o carrapato, aquela substância que a gente coloca no pescoço dos animais domésticos para não ter carrapato. Então é disso que está se referindo quando eles falam lá de tick box. Mas daí as teorias da conspiração já tomam o seu rumo e começam a achar que tem caixas cheias de carrapato largadas nas fazendas para os animais se contaminarem e passar e transmitir a doença de Lyme para o ser humano, e a partir daí vai ter a venda de mais vacinas. Como eu disse, já é uma doença que atinge 500 mil novos casos por ano nos Estados Unidos, 65 mil novos casos por ano na Europa. Então, achar que estão aumentando a transmissão da doença para tentar depois vender a cura, realmente é uma coisa que a gente precisa começar a usar, então, o chapéu de alumínio. Muito obrigado por me acompanharem e eu estou à disposição.